De facto, este nosso fórum, este ano na 4ª edição, é uma realização, eu diria, emblemática da educação, que simboliza vários aspectos importantes da identidade do Instituto. Em primeiro lugar, a importância que atribuímos à investigação, que é, no nosso Instituto, o primeiro aspecto da sua missão, que nós consideramos importante e a razão de ser da nossa existência, investigação e educação. Em segundo lugar, a importância, o fórum simboliza a importância que atribuímos ao envolvimento dos doutorandos na atividade do Instituto. Em terceiro lugar, fórum, a ideia de debate, o debate de ideias como um elemento também essencial da nossa vida académica, do nosso modo de existir. Em quarto lugar, pela estrutura, pela natureza do fórum, de maneira como ele se organiza, evidencia a importância do diálogo transdisciplinar. Um aspecto desde o início que nós temos procurado valorizar nesta realização não é tanto a discussão, o aprofundamento dentro de cada disciplina, dentro de cada especialidade, mas sim entre disciplinas, assumindo que, evidentemente, o aprofundamento dentro de cada disciplina também é muito importante, mas tem outras oportunidades para se concretizar. E, em quinto lugar, a importância que atribuímos à interação e ao trabalho conjunto entre doutorandos e professores e investigadores. Portanto, estes dois grupos que estão essencialmente em ação nestes 2 dias. Neste fórum temos um número muito expressivo de apresentações de trabalhos de investigação, que são mais de 100, é o maior número que nós temos desde o início. A sua estrutura é semelhante aos anos anteriores, porque nós temos tido um feedback consistentemente muito positivo e, portanto, temos procurado aperfeiçoar, mas sem alterar substancialmente aquilo que temos vindo a fazer. De qualquer maneira, de registrar 2 diferenças. O reforço da vertente dos workshops, que se realizaram ontem e que este ano foram oferecidos mais workshops e uma variedade mais significativa, workshops de formação avançada, entendendo-se também aqui um pouco uma mensagem da necessidade de aprofundamento e de reflexão, principalmente sobre metodologias de investigação e, eventualmente, paradigmas emergentes que nos podem levar a organizar o nosso trabalho de investigação de outras formas. E também um segundo aspecto novo este ano, que é a participação pela primeira vez de trabalhos de doutorandos do primeiro ano. Inicialmente, neste fórum, os trabalhos apresentados eram sempre de doutorandos do segundo ano e seguinte, já tinham defendido o seu projeto. Este ano resolvemos arriscar e alargar a todos os doutorandos, sabendo que se trata de discussões diferentes. Uma coisa é discutir um trabalho que já tem um projeto relativamente consolidado, que já foi aprovado num júri no fim do primeiro ano e portanto, já teve possibilidade de ser muito aperfeiçoado, muita crítica, muito trabalho de aperfeiçoamento, e outra coisa é um projeto ainda em evolução, com muitas indefinições, com muitas coisas que podem vir a ser alteradas. Portanto, são 2 discussões de tipo muito diferente, que eu penso que vamos ter com certeza consciência disso e que espero que sejam muito positivas, tanto umas como outras. Só uma pequena nota para dizer que há, infelizmente, em relação ao programa que foi anunciado aqui há uns dias, há alguns reajustamentos que vão no sentido de algumas sessões, de algumas apresentações que não são concretizadas e, por causa disso, uma das sessões inicialmente previstas as pessoas foram redistribuídas. Isto acontece porque muitos dos nossos doutorandos são professores. Os professores tiveram recentemente um período de uma luta extremamente forte, extremamente complicada, extremamente desgastante e eu diria extremamente importante e marcante até na nossa história, que há de ser recordado que a crise de junho-julho de 2013, que ainda não sabemos muito bem como é que vai acabar, mas sabemos que os professores tiveram aqui um papel que com certeza contribuiu muito para estes acontecimentos.
e que, portanto, fazem parte da dinâmica social e agora, como consequência, há reajustamentos de reuniões nas escolas que têm que ser reajustadas e, infelizmente, alguns não podem vir. De qualquer maneira, nós basicamente utilizamos todas as salas disponíveis do Instituto e, portanto, haverá uma ou outra sessão, eventualmente apenas com 2 apresentações em vez de 3 e, portanto, enfim, vamos usar essa situação como uma oportunidade, talvez, para uma discussão um pouco mais aprofundada. Temos a presença do Sr. Reitor. Eu não gasto mais tempo com esta introdução, espero que o nosso trabalho seja o mais frutuoso possível e penso que vou passaria adiante a palavra ao Sr. Reitor. Ok, bom dia. Enfim, só palavras também muito breves. Eu, infelizmente, estou em 3 sítios ao mesmo tempo, estou em 3 conferências ao mesmo tempo e, portanto, vou ter que estar a sair daqui rapidamente, não é, para 2 outras coisas, ainda até às 10 da manhã, e, portanto, não sei como é que vai ser, mas há de ser, não é? E, enfim, para vos cumprimentar e para, uma vez mais, o que já estive cá noutros momentos anteriores destes fóruns, e dizer-vos que eu acho que este tipo de fóruns são muito importantes. João Pedro da Ponte dizia, e bem, eu acho que num certo sentido o doutoramento é o que está no coração da vida universitária, não é? Isto é talvez a zona do trabalho que melhor caracteriza as grandes universidades de investigação, as chamadas research universities, aquilo que nós queremos ser, não é? Porque é neste coração que se junta de maneira mais clara, não é? A questão, se reforça de maneira mais clara a questão da investigação e se junta também de uma maneira mais clara aquilo que uma universidade tem que ser, digamos, um processo de renovação, não é? De renovação de gerações, de renovação de processos de investigação, de renovação de lógicas de investigação ligadas com lógicas de ensino, não é? E, portanto, grande parte daquilo que foi inventado de melhor nas universidades ao longo do século XX, seja no quadro de seminários de doutoramento, seja no quadro de fóruns como este, seja no quadro de debates coletivos, seja no quadro de processos de doutoramento que se foram agregando e deram origem a grandes projetos de investigação coletivos, seja noutras modalidades, foi muito feito sempre a partir deste lugar, não é? Do lugar em que um conjunto de pessoas num determinado momento decide entrar de forma mais clara nas dinâmicas de investigação. E falo neste conjunto de relações entre gerações, entre pessoas mais antigos e pessoas mais jovens, entre ligações e articulações várias, que são o que dá sentido, na verdade, à ideia de uma universidade de investigação. Não é por acaso, aliás, que historicamente, apesar de muitas tentativas, não é? Que, aliás, ainda agora recentemente em Portugal se voltaram a manifestar, o doutoramento é um grau académico que só pode ser dado pelas universidades. Não é? Houve muitas tentativas no passado histórico e no passado recente também, por exemplo, de permitir que o grau de doutor pudesse ser atribuído por grandes laboratórios de investigação ou grandes estruturas de investigação, como por exemplo o CNRS em França, o Centre National de Recherche Scientifique, ou outras grandes estruturas, ou em Portugal, pelos grandes laboratórios associados, etc. E isso nunca foi permitido, porque na verdade o doutoramento está no coração, não é? Do trabalho universitário e da identidade da universidade e ele está, obviamente, no coração também de tudo o que é investigação e, sobretudo, um fórum como este dos jovens investigadores. Não é? O João Pedro da Ponte já disse uma nota, mas eu gostaria de voltar a insistir sobre ela, não é? E deixar-vos 3 apontamentos muito breves. Não é? O primeiro é sobre uma palavra que de algum modo tem sido utilizada nos meios científicos. Ela foi trazida para o debate público no final de 2011 por um relatório do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, que é a palavra convergência. Eles falaram do século XXI como o século da revolução da convergência. Não é? Falaram disso a partir da convergência, no caso que lhes interessava, entre as ciências da vida, as ciências da engenharia, as matemáticas, as ciências físicas, não é? Mas eu julgo que este conceito da revolução da convergência, que é muito bem elaborado ao longo desse relatório, é um conceito que, num certo sentido, também procura evitar os debates
epistemológicos em torno da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, etc., e procura colocar e elaborar sobre a ideia da convergência, não é? Convergência de diversas áreas, convergência de diversas disciplinas, convergência de diversos grupos, convergência de diversas culturas na análise de determinados problemas. Não é? Eu julgo que na área da educação precisamos muito de integrar também esta dimensão de convergência e, portanto, sermos capazes de ter olhares diferentes, disciplinas diferentes, culturas científicas até diferentes, mobilizadas em torno da análise de determinadas problemáticas, de determinadas temáticas, de determinados problemas, não é? Que são identificados na área da investigação. A área da investigação e educação sempre teve muito essa tradição, mas muitas vezes foi de maneira excessivamente mole, não é? Foi de maneira excessivamente frágil, não é? E é preciso que esta ideia de convergência não seja vista como uma ideia mole, mas sim como uma ideia de qualquer coisa que é muito consistente do ponto de vista teórico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da definição de temáticas e de problemáticas que necessitam da convergência de diversas áreas e diversas disciplinas para o seu tratamento. E da convergência nós saltamos inevitavelmente para um outro debate, que é um debate de cariz mais metodológico, mas que é um debate de cariz mais metodológico no sentido de uma grande abertura metodológica. Essa foi sempre uma tradição forte da investigação e educação também, com exceção de determinados períodos em que houve, enfim, alguma tendência para instituir determinadas metodologias em detrimento de outras, e creio que nós temos tudo a ganhar em nos tornarmos, como dizia um colega americano, oportunistas do ponto de vista metodológico. Isto é, de sermos capazes de recorrer aos instrumentos metodológicos, às metodologias, às abordagens que num determinado momento sejam mais úteis para esclarecer determinados problemas, determinadas questões, determinadas problemáticas. Não é? O Michel Serres, que, como vocês sabem, é um filósofo francês que eu frequento com alguma regularidade. Num dos seus livros, que eu acho que é talvez o livro, para mim, o livro mais importante que se escreveu nos últimos anos sobre as questões da educação, um livro que se chama O Terceiro Instruído, não é? Um livro muito difícil, mas muito provocador do ponto de vista das ideias. Há numa passagem desse livro um parágrafo em que ele diz, e eu cito: dedicados à procura da verdade, nem sempre a atingimos quando a buscamos pelas análises ou pelas equações, pelas experiências ou pelas evidências formais. Por vezes é preciso recorrer ao ensaio, e quando o ensaio não chega, sigamos pelo conto, se for possível. Se a meditação fracassa, porque não tentar a narrativa? Eu julgo que o que o Michel Serres nos está aqui a dizer é que temos que abrir o nosso leque, o nosso repertório metodológico, temos que ser capazes de integrar na nossa maneira de trabalhar do ponto de vista científico um conjunto de possibilidades e de oportunidades que nos vêm de uma espécie de um ecletismo metodológico ou de um oportunismo metodológico, sem que isso, obviamente, seja o caminho ou a porta aberta para um menor rigor, para uma menor consistência, para uma menor coerência do ponto de vista da maneira como conduzimos as nossas investigações. Não é? Numa recente intervenção no Conselho Nacional de Educação, eu utilizava como metáfora desta ideia uma frase do Virgílio Ferreira, em que o Virgílio Ferreira, creio que é a sua última obra, que é uma obra que se chama Pensar, que é uma obra muito interessante também, muito provocadora, uma obra feita de pequenos fragmentos, pequenos apontamentos, não é? Que ele foi escrevendo nos últimos anos da sua vida, utiliza uma expressão que eu acho que é uma expressão muito feliz. Diz ele: não se pode pensar fora das possibilidades da língua em que se pensa, não é? E se vocês, ninguém pode pensar sem uma língua, não é? É a língua que nos faz pensar, não é? E se vocês mudarem a questão da língua para uma teoria ou um método, isto funciona da mesma maneira, não é? Não se pode pensar ou não se pode fazer ciência fora dos instrumentos teóricos e metodológicos que nós utilizamos. E, portanto, a melhor maneira de pensar melhor ou de fazer melhor ciência é alargar este repertório. Sempre que nós fechamos o repertório das nossas possibilidades, estamos a restringir as nossas possibilidades de conhecimento
E, portanto, precisamos de um alargamento do repertório metodológico, precisamos de um alargamento da língua em que pensamos, ou, no nosso caso, da língua em que fazemos ciência, da língua em que investigamos. Não é? Creio que é um grande debate que está hoje na área não só da educação, mas de todas as disciplinas. Está particularmente forte na área da saúde ou na área das medicinas, não é? Que são talvez as áreas hoje mais criativas do ponto de vista metodológico e do ponto de vista científico, onde os problemas avançam mais rapidamente, não é? E onde há necessidade de encontrar respostas mais pertinentes e mais adequadas, mas creio que este ponto é um ponto que valia a pena também trazer-vos aqui como reflexão para este Fórum dos Jovens Investigadores. E a minha última reflexão, terceira e última, que é uma coisa que foi muito importante ao longo também deste debate e desta fusão entre as duas universidades, é a ideia da nossa responsabilidade pública. Isto é muito forte em áreas como a educação, ou em áreas como a saúde, ou em áreas como as alterações climáticas, ou em áreas como o envelhecimento, ou em áreas que tocam diretamente com as pessoas, com as políticas públicas, com as sociedades. E creio que esta dimensão tem que estar muito presente dentro do nosso trabalho na área da investigação. E isso obriga-nos muitas vezes também a uma interrogação, que aliás, pelas razões da greve aqui trazidas pelo João Pedro da Ponte, está sempre também na área da educação, que é a nossa relação com os campos profissionais. Quer esses campos profissionais sejam os campos profissionais dos professores, quer esses campos profissionais sejam outros campos profissionais na área da educação, quer esses campos profissionais tenham a ver com as políticas públicas, mas há uma dimensão de responsabilidade pública naquilo que fazemos, na investigação que fazemos, na maneira como a trabalhamos, que não pode estar ausente do modo como se faz a investigação na área da educação. Isto é, nós não podemos, como às vezes aconteceu no passado, utilizar a investigação como uma espécie de uma maneira de fugir aos campos profissionais, de nos retirarmos em coisas mais especializadas, mais distantes, não é? E de criarmos através disso quase uma esfera de proteção do ponto de vista pessoal, do ponto de vista das nossas carreiras. Eu creio que nós temos o dever e a obrigação de nos infiltrar, nos imiscuir, não é? nesses campos profissionais, nesses campos sociais, nesses campos políticos, não é? Não estou a falar de nenhuma relação direta, não é? Entre as coisas, mas estou a falar na capacidade de integrar essa dimensão naquilo que fazemos, na maneira como fazemos, na maneira como refletimos, na maneira como elaboramos as nossas investigações, esta espécie de... O Ortega Gasset dizia já na sua missão da Universidade, em 1930, é preciso que a Universidade se intrometa com a vida, não é? E esta ideia de que temos que nos intrometer na vida, não é? E esta vida pode ser a vida profissional, como pode ser a vida política, como pode ser a vida social, é, a meu ver, uma dimensão central hoje do trabalho na área da investigação. Quer dizer, ela não pode estar ausente das nossas preocupações e julgo que temos que sobre ela refletir, não de forma primária, não de forma básica, não de forma direta, não de forma linear, mas sermos capazes de integrar esta componente na maneira como escrevemos, na maneira como pensamos, na maneira como desenvolvemos a nossa investigação e, obviamente, depois também na maneira como difundimos a nossa investigação, na maneira como a divulgamos, na maneira como a trabalhamos com as pessoas, na maneira como a trabalhamos nos diversos contextos profissionais. É uma obrigação forte da nossa parte que deve estar presente desde os primeiros momentos do trabalho de investigação. São três, enfim, apontamentos muito breves que quis aqui trazer-vos, mais fruto da minha reflexão ou da minha circulação por outras áreas, do que propriamente por um debate interno às áreas da educação, mas creio que os temas da convergência, do oportunismo metodológico e da responsabilidade pública são os temas centrais para quem quer fazer investigação no século XXI e são certamente temas centrais para a investigação em educação e para o debate que se faz neste fórum. Creio que é uma extraordinária iniciativa, é muito bom que cheguemos ao 4º fórum, que estes fóruns continuem, porque eles, na verdade, estão no coração do que há de melhor dentro de uma universidade e dentro de uma universidade de investigação como quer ser a Universidade de Lisboa e dentro de um instituto que tem como matriz também a investigação, como quer ser o Instituto de Investigação. Bom trabalho para todos e obrigado pela vossa atenção.